Então nós vamos caminhar sobre ela. Nós temos às vezes, quando nós pregamos expositivamente, como nós fazemos aqui na igreja, nós temos o hábito de pregar livros inteiros. Então isso faz com que a gente não tenha a facilidade de escolher os textos que são convenientes para nós. O texto que vem é o texto que tem que pregar. Às vezes eu me deparo com uma genealogia, fazer o quê? Eu tenho que pregar na genealogia. Às vezes me deparo com textos bem facinhos. Esse aqui me parece ser um texto facinho. Então, ótimo, a gente caminha e aprende com ele. O importante é que os irmãos vão conhecendo a Escritura, vão conhecendo a palavra de Deus. Porque mesmo em textos simples como esse, fáceis como esse, e que parecem não ter um conteúdo devocional muito marcante, a grande realidade é que textos como esse têm lições teológicas que nós não inventamos, elas estão realmente aqui. Existem lições que emanam do texto, que estão presentes aqui, que nós percebemos aqui, verdades acerca de como Deus é, verdades acerca de como Ele nos trata, verdades acerca do caráter de Deus e das suas ações neste mundo. E isso tudo, nós vamos tendo contato com essas coisas, e essas coisas vão compondo uma mentalidade. Nós vamos formando uma mentalidade. A nossa mentalidade vai sendo moldada pelas Escrituras. E nós sequer podemos imaginar o que isso vai fazer conosco, como isso vai nos influenciar nos momentos terríveis, nos momentos de crise da nossa vida. Como será que uma mentalidade moldada pelas Escrituras, como será que uma mentalidade forjada aí pelas sagradas letras vai nos influenciar nas nossas ações e reações nos mais diversos momentos da vida? Só Deus sabe. O que nós sabemos é que vamos nos alimentar da Escritura, vamos ingeri-la, vamos nos alimentar dela, vamos devorá-la. E deixar que o Senhor trabalhe na nossa vida através desse alimentar, desse nos alimentarmos dela. E é isso que nós fazemos então todos os domingos aqui na nossa igreja e nas quartas-feiras também. Nós nos debruçamos sobre os textos bíblicos e caminhamos aí observando os versículos todos, sabendo, isso aqui é alimento, isso aqui é vida. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ela é vida, ela nos sustenta. E nós precisamos disso para prosseguir. Por causa disso, nós temos estudado nas quartas-feiras a carta aos Hebreus. E estamos no capítulo 6 de Hebreus. E temos sido extremamente edificados e desafiados nas quartas-feiras, conhecendo versículo após versículo da carta aos Hebreus. No domingo pela manhã, nós temos estudado o livro de Atos dos Apóstolos. E temos aprendido tantas coisas. Hoje nós falamos sobre Atos 3:20, um versículo só. E estudamos esse versículo durante a manhã toda, aí, por cerca de mais ou menos 1 hora. E foi quanto tempo, pastor? 1h05 estudando esse versículo, e nós fizemos as relações desse versículo com outros textos, para entender a mentalidade do apóstolo Pedro, quando ele enunciou esse versículo no seu sermão em Atos 3, e assim vamos crescendo e aprendendo essas coisas. E nos domingos à noite, temos estudado o livro de Gênesis, já há bastante tempo, acho que faz quanto tempo já? Desde 2017, nós começamos a estudar Gênesis em 2017, e não chegamos ainda na metade. Então vamos caminhando aí, pedindo a Deus para nos dar muitos anos de vida, para poder pelo menos chegar até o final de Gênesis, né, e terminar pelo menos esse livro aqui. E assim vamos caminhando e aprendendo e sendo enriquecidos. O texto que está diante de nós, como eu disse, é um texto simples, e os irmãos vão perceber nesse texto algumas realidades literárias que eu quero chamar a atenção de vocês para elas. Por quê? Eu quero mostrar, através dessas realidades literárias que estão aqui, eu quero mostrar que o nosso Deus é uma lição presente nas Escrituras, que revela que o nosso Deus é um Deus ordeiro, caprichoso, que ama a estética, a ordem, a beleza. Quando nós aprendemos que Deus é assim, quando nós aprendemos que Deus, nas suas obras, tanto na sua revelação geral, como na sua revelação especial, aqui na forma escrita, nas Escrituras, Ele é caprichoso, Ele age como um artista, Ele trabalha com excelência, com beleza. Quando nós aprendemos que Deus é assim, isso de alguma forma nos impacta também.
Porque não existe no conceito bíblico de povo de Deus, no conceito bíblico de homem de Deus, de mulher de Deus, espaço para o relaxo, para o desmazelo, para a baderna, para a bagunça, para as coisas mal feitas. Não existe isso. Nas Escrituras, quando nós olhamos para o modo como Deus é e as suas ações nos seus relacionamentos com os homens, nós percebemos que o nosso Deus, Ele ama a beleza, a estética, a ordem. Ele ama essas coisas e manifesta essas coisas, inclusive na literatura que Ele inspirou. E além de vermos isso em outras de suas obras. E aí então nós comparamos isso com o homem que Ele quer que nós sejamos, com a pessoa que Ele quer que nós sejamos. E aprendemos que o crente, o homem de Deus, o servo de Deus, ele não pode ser alguém que faz as coisas de qualquer jeito. Ele tem que ser alguém dedicado naquilo que ele faz. Ele tem que colocar o coração dele, a excelência em todas as suas obras. Ele tem que ser o melhor empregado da sua empresa. Ele tem que apresentar os melhores trabalhos na sua faculdade e na sua escola. A casa dele pode não ser a casa mais rica, mas tem que ser a casa mais perfumada, limpinha e arrumada de todo o bairro. É assim que é o crente. Ele é desse jeito. Ele nunca está sujo, descabelado, parecendo um molambo andando na rua. Ele não é assim. Ele deixa que a teologia dite os detalhes da sua vida. Ele permite que a sua visão de Deus, o modo como Deus é, determine a sua conduta, as suas palavras. A sua linguagem não é uma linguagem suja, não é uma linguagem feia, não. As suas palavras são palavras bem escolhidas, decentes, ordeiras. Os seus trabalhos, os seus costumes são marcados por ordem, por decência, por dignidade. Por quê? Porque ele aprendeu lendo a Escritura e observando os atos gerais de Deus, ele aprendeu que Deus é assim. É por isso que no culto a Deus não há desordens. No culto verdadeiro de Deus não há badernas. No culto verdadeiro de Deus não há gritarias. No culto verdadeiro de Deus não há pessoas berrando, gemendo, latindo, rolando. Isso não existe. Esses cultos não são cultos para Deus. Sabe-se lá de que Deus eles estão adorando, a que Deus eles estão adorando com esses cultos. O culto verdadeiro é marcado por ordem, por decência, por beleza, pelo bom comportamento, pela postura comedida, respeitosa. Esse é o culto a Deus. Quando nós olhamos os atos de Deus em sua revelação escrita, quando olhamos o modo como Deus moveu os homens dele para compor a Sagrada Escritura, nós vemos essa beleza até mesmo na forma literária. Se os irmãos olharem os versículos 15 a 22, os irmãos vão perceber que o Senhor, movendo aqui Moisés, ele colocou esse trechinho do versículo 15 ao versículo 22 dentro de uma moldura literária. Ele é caprichoso, o nosso Deus é caprichoso. E Moisés, movido por esse Deus caprichoso, produziu um texto aqui, um trecho aqui, que é marcado por esse traço. Ele colocou o texto dentro de um quadrinho. Ele colocou o texto dentro de uma moldura literária. Os irmãos observam o versículo 15. Vejam o que diz. Diz assim: ao amanhecer, os irmãos devem se lembrar. Eu já falei sobre isso em outros sermões, os irmãos devem se lembrar disso. Nós temos aqui, nessa expressão, ao amanhecer, nós temos um marco temporal. O capítulo 19, ele é dividido nesses marcos temporais. O capítulo 19 começa dizendo, ao anoitecer, é o primeiro marco temporal. Chegamos no versículo 15, que diz, ao amanhecer.
Então depois chegamos no versículo 23, que diz, saía o sol sobre a terra. São marcos temporais que o autor colocou aqui para que nós entendamos a cronologia e o processo dessa história que vai se desenvolvendo aqui diante de nós. Nós vamos aprendendo isso. Então nós temos aqui no versículo 15, que é o versículo que, a partir do qual vamos falar hoje, esse marco temporal. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, e aí vem, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Esse é o primeiro, elemento dessa moldura literária. É uma moldura literária que tem um senso de urgência. Essa moldura é chamada de urgência. Olha, saia da cidade. Você tem que sair depressa. Você tem que se apressar e correr, porque a cidade será destruída logo. Saia logo daqui. Eu estou falando isso para vocês desde que a noite começou e já está amanhecendo e vocês não saem. Saiam logo. É um texto que destaca aqui no versículo 15 a questão da urgência. E Moisés, querendo destacar isso através de um recurso literário, quando chega no versículo 22, ele coloca embaixo, então, na parte final do texto, ele coloca mais um elemento dessa moldura de urgência. Vejam o versículo 22, diz assim, apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. E aí, por isso chamou Zoar o nome da cidade. O versículo 15 e o versículo 22, ou seja, o primeiro versículo da passagem e o último versículo da passagem, realçam o quê? Urgência. Corra, Ló, corra. Você tem que sair daí depressa. E essa urgência, quando nós queremos, quando um artista hoje em dia quer dar a alguma peça um sentido de urgência, por exemplo, no cinema, ele faz o quê? Ele coloca músicas rápidas. Músicas em que os personagens ali se movimentam dentro daquela cena, correndo, e aquela música de tensão ali impulsionando as pessoas para que elas andem depressa. Naqueles dias não havia esse recurso. Não tem como você ouvir esse texto, abrir aqui, apertar o botão e ficar lendo com fundo musical. Não tem jeito, não existe esse recurso na Bíblia. Então o que o autor bíblico faz? O autor bíblico então ele coloca esses recursos literários. Ele colocou a moldura da urgência. Versículo 15, corra! Versículo 22, corra! E com essa moldura, ele quer dizer o seguinte, essa passagem é a passagem em que os anjos estão dizendo para Ló, você tem que se movimentar, você tem que se apressar, não dá para esperar mais. Esse é um fator importante aqui, esse é um fator que se destaca nessa passagem. Agora, existe um segundo fator aqui, o segundo fator que existe aqui, dentro dessa pequena pecinha literária, é um conflito de disposições. Isso aqui parece até piada. É um conflito de disposições. Em que sentido? Enquanto os anjos estão quase desesperados, Ló é uma lesma. Uma lesma. Os anjos estão quase em pânico. E Ló... Se tivesse uma musiquinha para ele, né? Como seria, né? Quá, 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 quá. Lerdo, lento, não caminha, não reage. Vejam, o texto diz, ao amanhecer, ele ainda lá. Os anjos dizem, levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas, saia logo daqui. Veja o versículo 16, como porém se demorasse, meu Deus. Eles pegam Ló pela mão. O texto fala que eles pegaram Ló pela mão, a ele, a sua mulher e suas 2, pegaram pela mão, quase que empurrando para fora da cidade. Vamos puxar essa família para fora. Eles não saem. É impressionante. O que eles têm que pegar, o que tantos prende aqui. Saiam logo. E pegam a família toda pela mão e tentam levar para fora da cidade. E aí quando chega fora da cidade, no versículo 17, eles dizem de novo, saia, vá embora, corra. Aí veja o versículo 18. Respondeu-lhes Ló,
assim não, Senhor meu. Você até vê, né, a lerdeza do discurso. Vejam que discurso lerdo esse aqui. Notem, nós estamos dentro da moldura da urgência. Nós estamos dentro do quadro do corre-corre. Nós estamos dentro da peça literária do desespero. Corra, fuja, vá embora. E ele, assim não, Senhor meu. E aí começa, olha que lindo. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti. Eu acho que os anjos estão até com dor no estômago já. Assim, Ló, termina logo esse discurso. Termina logo esse negócio. Fala o que você tem que falar. Depressa, suma daqui. E ele continua. E engrandeceste a tua misericórdia, que me mostraste. Ló, vai logo. Já viram o sermão que não acaba? Você é desesperado no banco se contorcendo. E o seu ônibus está para ir embora. E o discurso não acaba. E continua. Salvando minha vida, não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. E ele vai falando, e falando, e falando. O anjo, quase impacientemente, ele diz assim, olha, vai então. Deixa eu ir para uma cidade, vai. Corre, sai daqui. Então você percebe no texto esse contraste. É até um contraste cômico. Você pensa, mas será que a Bíblia usaria um recurso cômico? Usa, claro que usa. Aliás, o humor bíblico é um dos grandes recursos literários que servem para prender o autor, o leitor, e fazer com que o leitor perceba algumas realidades. E nós vemos isso aqui, duas disposições absolutamente distintas. Os anjos com dor no estômago, se é que anjo tem estômago. Ali desesperados, querendo que a família saia dali depressa, pegando-os pela mão, levando-os para fora, dizendo, corram, vão embora. E Ló, uma lesma paralítica, que não se move, que não sai, que para na porta e fica falando, eis que eu achei misericórdia. Gente, não é hora de discursos, não é hora de lentidões, o juízo está se aproximando, Deus vai destruir a cidade, sumam daqui agora. Vocês já gastaram a noite inteira, sabe-se lá fazendo o quê, o dia já está raiando e vocês não saem. Há um terceiro fator aqui, um terceiro elemento literário curioso aqui, que é o verbo fugir. O verbo fugir, dizem os estudiosos aí do hebraico, o verbo fugir, que aparece mais ou menos 5 vezes, ou aparece de fato 5 vezes nesse trecho. No versículo 17 aparece 2 vezes, no versículo 19, no versículo 20, no versículo 22. Esse verbo, o verbo malet, ou malat, esse verbo lembra o nome de Lot. Porque nós temos o nome de Ló aqui como Ló, L-O com acento. Mas o nome dele mesmo é Lot, com T mudo. Esse é o nome dele mesmo, Lot. Então o que existe aqui no texto? Aparece o verbo malet, ou malat, e associado ao nome Lot. O que ele quer fazer com isso, o escritor? Ele quer fazer um joguinho sonoro. Lot tem que malat. Lot tem que malat. Mas Lot é lento. E Lot não malat. Lot, malat. Mas Lot demora. E não malat. Isso é proposital. Esse joguinho sonoro, esse joguinho de sonoridade é proposital. O escritor é inteligente.
O escritor, ele usa recursos para prender o leitor, fazer com que o leitor perceba o contraste entre as duas coisas. A necessidade de correr e o homem ali, lento, que não reage. Bem, como é que Deus age diante disso? Como é que Deus age diante da pessoa que ele admoesta com urgência e a pessoa é uma tartaruga? Como é que Deus age diante de alguém a quem ele quer mostrar a urgência de alguma coisa e a pessoa não reage? Lenta, lerda, devagar. Conhecem alguém assim? Conhecem pessoas assim? Conhecem? Será que nós somos assim? Vocês estão rindo de Ló? Vocês estão rindo de Ló? Conhecem mais alguém assim? Que são lentos, demorados para obedecer. Deus fala um dia, você vai lembrar do que Ele falou só depois de 3, 4 anos. Ah, meu Senhor, lentos. Como Deus age em face dessas urgências? Como Deus age em situações como essa, no trato com as pessoas que Ele ama, no trato com as pessoas para as quais Ele demonstra a sua graça, querendo salvá-las. Se os irmãos olharem o texto com atenção, eu quero ajudá-las nessa observação desses fatos, os irmãos vão perceber 3 formas como Deus age aqui, em face das pessoas que Ele ama, que são alvos da sua graça e que Ele quer livrar. Deus queria livrar Ló. Como Ele age diante da pessoa que Ele quer livrar? Então nós vamos ver aqui. São 3 formas de agir. Sempre eu divido em 3 partes, né? Fica facinho de memorizar. Então são 3 formas de agir. Então nós vamos ver essas 3 formas. Se não der tempo, eu espero que dê, eu vou correr querendo que dê tempo. Se não der tempo, a gente continua semana que vem. Mas eu acho que vai dar tempo. Até porque eu estou muito animado e eu tenho que tirar o atraso de 3 semanas. Então eu tenho um crédito de 4 horas com os irmãos. Então eu posso hoje pregar até a meia-noite. Tudo bem então? Podemos? Aí vocês vão falar, pastor, rápido, depressa. Vai inverter o papel aqui. Mas vejam, eu estou brincando com vocês, nós vamos caminhar aqui aprendendo esse texto, mas é claro que eu não vou abusar da paciência dos irmãos, não. Eu não vou ficar até meia-noite aqui hoje, não. Nós vamos caminhar sobre o texto, é um texto simples, fácil de entender, então não vai requerer muito tempo. Mas observem aí a primeira forma como Deus age diante daquela pessoa a quem Ele quer mostrar a sua graça. Veja aí, a primeira forma é através da admoestação premente. Admoestação premente. O que é uma admoestação premente? É uma admoestação que envolve urgência. Nós vemos isso, Deus nos trata assim. Deus faz admoestações prementes a nós, o seu povo, quando Ele quer nos livrar, quando Ele quer que nós saiamos de uma situação perigosa. Quando Ele quer que nós evitemos uma situação perigosa, uma cidade perigosa, uma amizade perigosa, uma conduta perigosa, Ele faz admoestações prementes. Veja aí, então, isso presente no versículo 15. Observe, ao amanhecer, e aí vem o verbo, apertaram os anjos com Ló. Eram 2 anjos, o terceiro personagem tinha ficado com Abraão, e nós já aprendemos no capítulo 18, que o terceiro personagem era o próprio Javé. Aqui não, aqui nós temos anjos. Lá em Gênesis 18, eram 3 personagens, esses 2 anjos e Javé. Aqui só temos os 2 anjos falando aqui com Abraão. Eles apertaram com Ló dizendo, levanta-te, e aí vem, veja o que ele diz, toma tua mulher. É aqui que nós descobrimos que Ló tinha uma mulher. Não apareceu antes. Por que a mulher de Ló não apareceu antes? É interessante isso. Ela não aparece em nenhum momento do capítulo 19.
No capítulo 19, aconteceram coisas extraordinárias. As pessoas cercaram a casa, os homens de Sodoma cercaram a casa, tentaram derrubar a porta. Ló estava ali com os seus hóspedes ali. Ló tinha oferecido hospitalidade para eles, tinha oferecido um banquete para eles também, um banquete diferente, nós vimos no sermão aqui, um banquete bastante simples, ofereceu para eles. Tudo isso havia acontecido ao longo da noite, mas a mulher de Ló nunca é mencionada. Mas ela é mencionada aqui, ela aparece aqui. Onde ela estava esse tempo todo? Onde estava a mulher de Ló esse tempo todo? Nós não temos a menor noção, a menor ideia de onde estava a mulher de Ló esse tempo todo. Pelo seu comportamento posterior, nós temos a impressão de que essa mulher era uma mulher absolutamente indiferente às admoestações dos anjos, e parece, a suspeita que se cria no texto, é que ela tinha o coração muito ligado à cidade de Sodoma. Se os irmãos olharem no mesmo trecho, no mesmo capítulo, no versículo 26, os irmãos verão. E a mulher de Ló, isso na hora da fuga, quando estavam fugindo. Os irmãos conhecem a história, os irmãos sabem o que aconteceu. O versículo 26 explica isso, ele diz: e a mulher de Ló olhou para trás. Os anjos tinham dito no versículo 17, não olhem para trás, ou seja, não parem para ficar observando. Ela parou e ficou observando. A mulher de Ló olhou para trás, e o texto fala que ela se converteu numa estátua de sal. Por que ela olhou para trás? Nós temos uma suspeita. A suspeita é a seguinte: ela tinha o seu coração fortemente ligado à cidade de Sodoma. Ela não se importava muito com o que os anjos diziam. Ela foi totalmente ausente durante aqueles momentos de admoestação. Os anjos admoestando e falando, e ela indiferente, ela não aparece. A impressão que dá é que ela é um fantasma na casa, ela não reage a nada, ela não faz nada. E os anjos ali falando, e Ló ali participando da história, suas filhas também de certo modo ali presentes, mencionadas no capítulo 19 em outras partes, mas a mulher dele, um fantasma, uma sombra, que não se envolve absolutamente com nada. E quando ela é mencionada somente para que tenhamos a noção de que na fuga ela parou e olhou para trás. Por que ela fez isso? Certamente porque seu coração estava ligado a Sodoma. E tendo seu coração ligado a Sodoma, ela foi punida por causa dessa conexão amorosa dela com essa cidade. Alguém pode perguntar, mas por que ela virou uma estátua de sal? Por que justo isso? Não há ninguém na Bíblia que virou estátua de sal. Ela é a única pessoa que vira uma estátua de sal. Por que isso aconteceu? A Bíblia não explica por que ela se transformou numa estátua de sal. Porque Deus a transformou numa estátua de sal. Nós temos uma suspeita. E eu vou dizer qual é a suspeita. O que eu vou dizer agora é uma suspeita, não é o que a Bíblia diz. É o que os comentaristas levantam como possibilidade. E é uma possibilidade razoável. Ela foi transformada numa estátua de sal por dois motivos. Primeiro, por uma razão histórica. O lugar onde eles estavam era um lugar próximo do mar salgado, o mar de sal. Então ela ter sido transformada numa estátua de sal apontava para o local onde o juízo foi aplicado. Por que virou estátua de sal? Para se lembrar onde ela estava, o local em que ela estava. E em segundo lugar, o outro motivo pelo qual ela foi transformada numa estátua de sal pode ser o seguinte: numa sociedade agrária como era aquela, o sal servia para esterilizar a terra. E então pode ser que Deus a transformou numa estátua de sal para mostrar a esterilidade espiritual daquela mulher. A mulher que não produzia nada, fruto nenhum, virtude nenhuma, coisa alguma, nada.
uma sombra, uma morta-viva, estéril em termos morais, estéril em termos de frutos espirituais, estéril em termos de reação à palavra de Deus. Ela não escutava, não reagia, não produzia nada. O sal faz isso com a terra, o sal torna a terra estéril. Pode ser que essa punição tenha sido uma punição irônica. Olha, você vai ser um símbolo da esterilidade espiritual, um símbolo da esterilidade moral. Você não reage, você não produz nada. A palavra chega em você, você não tem reação nenhuma. Você vai ser um símbolo disso para todo sempre. Então, talvez seja isso, pode ser, talvez. Se for, nós temos que tomar cuidado. Porque existe aqui uma punição terrível. Que punição é essa? Deus pode nos transformar em estátuas de sal. Num sentido simbólico falando agora. Deus pode fazer com que sejamos pessoas que não produzem nada. Como? Se o nosso coração estiver conectado a Sodoma e fora. O Senhor Jesus, se os irmãos olharem o Evangelho, em Lucas 17, prestem atenção nisso. Em Lucas 17, o Senhor Jesus, ele menciona a mulher de Ló. Talvez aqui a única menção dessa mulher nos evangelhos. Lucas 17. Vejam o que diz essa passagem de Lucas 17. O Senhor Jesus falando do que vai acontecer quando ele voltar. Veja Lucas 17. Veja o versículo 22. Veja o que diz. A seguir, diz assim, Lucas 17, 22. A seguir, dirigiu-se aos discípulos. E aí vem. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está. Não vades nem o sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. Ou seja, na fuga, não se apegue ao que ficou para trás. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás, não se apegue ao que ficou para trás. E o versículo 32 diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Ela se apegou ao que ficou para trás. E foi transformada numa estátua de sal. O que nós aprendemos aqui num texto como esse é que é perigoso passar pelo livramento e depois manter o coração conectado naquilo que ficou para trás. Os irmãos entenderam o que eu acabei de dizer agora? É perigoso. É perigoso passar pelo livramento, o livramento de Deus, e depois, no trajeto, parar para cobiçar o que ficou para trás. Nós fomos libertos de Sodoma, nós escapamos de Sodoma, e nós estamos correndo pela campina. Sodoma será destruída em breve. Este mundo passará. O Senhor destruirá com o seu juízo terrível todas as coisas. Ele nos tirou de Sodoma e estamos correndo pela campina, rumo ao lugar seguro.
E nós aprendemos nessa história, aprendemos que é perigoso pararmos para cobiçar o que deixamos para trás. Se nós fizermos isso, nós corremos o risco de virarmos uma estátua de sal. Uma estátua de sal, alguém que não produz nada, alguém inerte, apático, sem frutos. Vocês conhecem pessoas assim, crentes assim? São semi-mortos, são indiferentes, são apáticos, não frutificam, não vibram com as coisas de Deus, não dão frutos espirituais, nada disso. São apáticos, estacionados, congelados. O que aconteceu com eles? Em algum momento, talvez, eles tenham parado e começaram a cobiçar as coisas que ficaram para trás. Nós aprendemos uma lição preciosa aqui. E o Senhor Jesus realça isso. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. É um refrão que deve bater na nossa cabeça sempre. Eu olho para o mundo, as coisas que eu deixei, começo a sentir uma atraçãozinha. Eu devo ouvir o refrão de Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Opa. Eu olho para as amizades, eu olho para os prazeres que ficaram para trás, eu olho para as facilidades, eu olho para os atrativos, eu olho para os apelos, eu olho para os convites, aquilo me paralisa. Eu fico olhando para aquelas coisas com saudades, nutrindo certas saudades. Ah, que saudades de Sodoma, dos cânticos de Sodoma, das amizades de Sodoma, dos costumes de Sodoma, dos comportamentos de Sodoma. Ah, que saudades. Deve bater esse refrão em nossa mente, Jesus dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Fuja, corra pela campina, não olhe para trás. São as admoestações prementes. Como Deus lida com o homem que Ele quer livrar? Através de admoestações prementes. Tem alguma estátua aqui? Levante a mão. Ah, estátua não levanta a mão. Você tem que olhar para a sua vida. Senhor, o que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo no trajeto? Eu escapei. Eu estava correndo, mas estacionei. Parou. Sou indiferente, sou distante, sou apático, não produzo fruto, não trabalho, não me dê nada. O que aconteceu? Eu vou arriscar uma resposta. Você parou e olhou para trás e cobiçou Sodoma. Talvez isso tenha acontecido na sua vida. É necessário voltar a correr. O Senhor é paciente, o Senhor é bondoso. No caso da mulher de Ló, não houve esperança de retorno. Mas essas coisas foram escritas para nos admoestar. Nós também estamos em fuga. Nós temos que evitar olhar para trás. O texto de Gênesis 19 prossegue. E nós chegamos, depois do versículo 15, nós chegamos a uma segunda forma como Deus age em face daqueles que Ele quer socorrer. Deus quer socorrer Ló. Como Ele age? Em primeiro lugar, através de uma admoestação premente. Uma admoestação urgente. Ele fala assim, Ele fala com Ló. Agora, no versículo 16 até o 17, o 16 e o 17, nós vemos uma segunda forma como Ele age. E essa forma aqui eu gosto bastante. É através de uma misericórdia operante. Veja o texto. Veja o texto, você vai encontrar no texto, lendo o texto devagar,
sem atropelos, e até uma leitura superficial, você percebe a misericórdia operante. A misericórdia de Deus não é só um sentimento. Ele não olha e fala assim, ai que dó, não. Ele olha, sente pena e faz alguma coisa. A sua misericórdia é operante. Além da admoestação premente, existe a misericórdia operante. Veja a misericórdia operante no versículo 16. Diz assim, como porém se demorasse, por que ele demorava? Não sabemos. Não sabemos por que Ló demorava. Bom, ele tinha 2 filhas e uma esposa. Isso pode ser uma explicação. Eu sei que pode ser. Porque eu tenho uma esposa e 3 filhas. Então eu sei o quanto é difícil sair de casa com 4 mulheres. Então às vezes eu tenho que fazer o quê? Estou ligando o carro e vou sair. Quem não estiver no carro dentro dos próximos 5 minutos vai ficar para trás. Aí é o caos. Aí o que elas não fazem em 3 horas, fazem em 5 minutos. Mas é terrível, é terrível. Tenho que forçar. Mas aqui parece que o próprio Ló é lento. Por que ele é lento? É o jeito dele, talvez. Talvez fosse o perfil desse homem. Há pessoas que são assim. Os jovens não falam de pessoas que são devagar, quase parando. Talvez Ló tivesse esse perfil. É bem diferente, Ló é muito diferente de Abrão. Abraão, se os irmãos olharem no capítulo 18, Abraão era um homem extremamente rápido. Veja o capítulo 18, só para lembrar. Nós já passamos por isso. Veja o capítulo 18, versículo 2. Levantou ele, Abraão, os olhos, olhou, e esses 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, o que ele fez? Correu. Vendo-os, correu. Correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. É rápido, ele corre. Veja o versículo 6. O versículo 6. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara, e lhe disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Ele corre até a tenda de Sara e fala, corra, Sara. Sara, coitadinha, tem 90 anos de idade. O reumatismo. Problemas sérios. Ele corre, mulher. Corre, faz a comida, os homens estão aí fora. Abraão é um homem rápido. E você lê na sequência, você vê o versículo 7. Abraão, por sua vez, fez o quê? Diz o texto, olha aí, o que diz o texto? Ele fez o quê? Correu ao gado. Que homem é esse? Com quase 100 anos de idade. Ele corre até o gado, toma um novilho. O novilho é de corrido também, mas não adiantou. Né? Pegou o novilho, trouxe, e olha o que ele fala ao criado, deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Todo esse trecho é um trecho de velocidade. O escritor imprime velocidade ao texto, e os personagens são pessoas idosas. E todos correndo, Sara correndo, Abraão correndo, o novilho talvez correndo, o criado correndo, todo mundo correndo. É um texto veloz. Mas no 19, é um texto em câmara lenta. Ló demorando. Por quê? O texto não explica por que ele se demora. É possível que ele fosse lento por natureza, assim como Abraão era rápido por natureza. Pode ser que Ló fosse lento por natureza. Há pessoas assim, eu já disse para vocês. Pode ser também, para ser um pouco mais bonzinho com Ló, pode ser também que ele estava tão assustado com tudo. Imagine o que ele passou aquela noite. Os irmãos já imaginaram? Os homens cercaram sua casa. Ele saiu lá fora tentando negociar, foi atacado. Os homens tentaram forçá-lo, a ele e aos seus hóspedes. Ele foi trazido para dentro, os homens ficaram cegos lá fora. Ele ofereceu as suas filhas, era uma tensão enorme. Talvez Ló estivesse totalmente confuso, perdido, sem saber o que fazer. Já se sentiram assim alguma vez? Já se sentiram no meio de uma situação tão dramática, de uma situação tão cheia de tensão emocional, que você fica paralisado, não sabe o que fazer. O que eu pego? Eu levo isso? Não, isso não. Eu vou para lá? Não, eu vou para cá. Será que é bom comer alguma coisa? Não, acho que eu não vou comer. Vai me fazer mal. Mas e se eu pegar? Perdido, sem saber o que fazer. Pode ser isso.
Pode ser que ele estivesse tão assustado, mas tão assustado, que ele não conseguia fazer nada. Ele dissesse, olha, eu não sei o que eu faço. Eu estou numa situação aqui, eu tenho que abandonar tudo, minha casa, tudo. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei. Pode ser isso. Não sabemos. Mas o que nós sabemos, e que é lindo ver aqui, é maravilhoso ver aqui, é que o Senhor, os anjos, né? O Senhor, por meio dos seus anjos, pegaram Ló pela mão. Aqui eu gostei. Aqui eu gostei. Por quê? Porque é gostoso ouvir isso aqui. Porque é gostoso ler esse pedacinho. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão. Por que é gostoso ouvir isso aqui? Porque aqui nós não estamos inserindo no texto algo que a gente quer escutar. Está aqui mesmo. Está aqui mesmo. Eu estou vendo aqui o Deus do universo movendo seus anjos, de maneira que seus anjos olham para aquele homem que tem seus defeitos, é uma tartaruga, é lento, é demorado, tem suas limitações, e eu vejo então os anjos pegando esse homem pela mão, a ele, sua mulher e as 2 filhas. E o texto explica por que ele fez isso. O texto diz, sendo-lhe o Senhor. Os anjos fizeram isso. Mas quem estava por trás disso? O texto fala, Senhor é Javé, é Yahweh, é o Senhor Deus. Por que os anjos pegaram Ló pela mão, e suas filhas, e sua esposa? Por que eles fizeram isso? O texto explica, porque o Senhor estava sendo misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. O que é bonito ver aqui, é que essa atitude de pegar pela mão, recorda, na linguagem bíblica veterotestamentária, recorda o ato de um pai que pega a criança e leva de mãos dadas a algum lugar. E esse é o gesto aqui. É como se Ló fosse um menininho, assustado. Um menininho apavorado. Ele e sua família. Então o que o Senhor faz? O Senhor se aproxima do menininho apavorado. O Senhor se aproxima do menininho confuso. O Senhor se aproxima do menininho que não sabe o que fazer. E pega o menininho pela mão. E leva o menininho pela mão. E conduz o menininho até lá fora. Fala, ó, é aqui que você tem que estar. Agora você pode seguir em frente. Pronto. Trouxe você até aqui, siga em frente agora. Eu tive misericórdia de você, tirei você daquele torpor todo, tirei você daquela paralisia toda, peguei você pela sua mão, menininho, e trouxe você aqui, porque eu sou misericordioso. Meus irmãos, isso é maravilhoso aprender. Isso está aqui. Não são invenções nossas. Nós não estamos colocando, engendrando isso no texto, forçando isso aqui. Isso de fato aconteceu. Ló experimentou isso. Os anjos pegaram Ló pela mão. Podem imaginar isso? Os anjos pegaram na mão de Ló e o levaram. Ele estava confuso, assustado, lento. Os anjos o pegaram pela mão e o levaram. E isso traz um grande conforto para nós. Porque o Senhor não somente nos faz admoestações prementes, o Senhor também demonstra em relação a nós uma misericórdia operante. Porque nós temos que ser rápidos também, mas nós não conseguimos. Nós também somos lentos. Vejam o que diz Hebreus 12:1. Os irmãos devem se lembrar. Vejam o que diz Hebreus 12:1. Vejam como temos que ser rápidos. Vejam, Hebreus 12:1. Na Bíblia, o Senhor condena as pessoas tardias e lentas. Veja o que diz 12:1 de Hebreus. Veja como deve ser a nossa jornada cristã. Nós deixamos Sodoma para trás.
Agora temos que seguir em frente, até chegarmos no lugar seguro. Estou traçando um paralelo com a vida cristã. E vejam, na vida cristã nós temos que ser rápidos. Veja o que diz Hebreus 12:1. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, essa nuvem de testemunhas está no capítulo 11, não dá para explicar agora, não dá tempo. Eu quero me ater à sequência do texto. Ele diz: tendo a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso, eu tenho que me livrar de tudo que me atrapalha na vida cristã. Pode ser uma amizade, pode ser um vício, pode ser um hábito, um costume, pode ser um namoro, não sei. Pode ser um emprego, um trabalho. Eu tenho que me desembaraçar de todo peso, e mais, e do pecado que tenazmente nos assedia. Eu tenho que me livrar disso tudo. E o texto diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu tenho que, na vida cristã, correr. Eu não posso andar devagar. Na vida cristã, no trajeto cristão, eu tenho que correr, fazer as coisas depressa. É para abandonar isso? É. Há um pecado na minha vida, eu devo abandoná-lo quando? Ontem. Há na minha vida uma amizade que está atrapalhando o meu desenvolvimento cristão. Eu tenho que me livrar dessa amizade. Quando? Ontem. Existe um hábito na minha vida que está atrapalhando a minha jornada, o meu desempenho na vida cristã. Quando eu tenho que abandonar isso? Ontem. É rápido. Eu tenho que correr a jornada cristã, amadurecer, seguir em frente com velocidade, conhecer a verdade com velocidade, desenvolver as virtudes cristãs com velocidade. É assim que tem que ser. O autor de Hebreus diz: vocês têm que se desembaraçar de tudo que atrapalha, de pesos, de pecados, e correr a carreira cristã. Mas nós muitas vezes somos lentos. Somos lentos. E o que o Senhor faz então? Eu vou te arrebentar de bater. É isso que Ele faz? Merecíamos. Às vezes Ele nos dá um chacoalhão, não dá? Acorda, acorda. Já quebrei um desse aqui. Estou traumatizado. Acorde, Ló. Corra. Não pare de perder tempo com essas bobagens. Isso está atrapalhando a sua vida cristã. Essa maldita internet está perturbando o seu crescimento espiritual. Essas amizades estão perturbando o seu crescimento espiritual. Esse apego pelo Corinthians está atrapalhando a sua vida espiritual. Pode até gostar do Corinthians, eu gosto um pouco também. Mas essas coisas estão atrapalhando você. Esses amigos, esses hábitos, essas paixões, esses desejos estão atrapalhando você. Livre-se disso. E nós somos lentos. Então o que o Senhor faz tantas vezes? Estamos perdidos ali. Não sabemos: Senhor, eu não sei, eu não consigo, eu não sei como eu faço, eu tenho que me livrar disso, eu tenho que abandonar isso, há pesos que eu não consigo me livrar, eu não sei por onde começar. Então nós aprendemos que temos um Senhor que nutre por nós, que uma misericórdia operante. Ele nos pega pela mão e nos ajuda a prosseguir. E é maravilhoso saber disso. Sabe por quê? É porque eu gosto de saber disso? Porque eu sou uma imensa tartaruga. Eu preciso, muitas vezes, que o Senhor me pegue pela mão e me ajude a chegar no ponto que Ele quer. Me pegue pela mão e me leve até o ponto que Ele quer. Eu preciso disso. É reconfortante saber. É bom saber. É um consolo saber que o Senhor nos trata com a misericórdia operante, como Ele fez com Ló. O versículo 17 prossegue, dizendo: havendo-os levado fora,
Disse um deles, eram dois, tem um que é o que mais fala: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. No versículo 17, o anjo aponta o lugar seguro, diz: olha, o lugar seguro é a montanha. Fuja para as montanhas, não tem ninguém lá, então o juízo de Deus não vai chegar lá. O juízo de Deus não chegará lá, as montanhas estão vazias, então fuja para lá. Fuja para lá, porque o juízo não vai alcançar aqueles lugares, aquelas alturas. Você não deve parar na campina, não olhe para trás. Olhar para trás e parar na campina são ações correlatas. Não é que ele não podia dar uma olhadinha, não é isso. Se olhar para trás vira o sal, não é isso. Ele não podia parar para olhar. Deixa eu parar aqui e olhar para trás, e ficar vendo o que vai acontecer. Foi o que a mulher de Ló fez. Aqui nós temos a explicação. Você não deve olhar para trás, parando na campina para fazer isso. Não deve fazer assim. Você deve escapar para o monte. Na sua misericórdia, os anjos revelam, expressando a misericórdia do Senhor, revelam um lugar de segurança. É a montanha. São as montanhas. Fuja para lá. Lá é o lugar seguro. Muito bem. Na sequência, nós vemos de modo surpreendente, mais uma vez, a lentidão de Ló. E nessa expressão da sua lentidão, nós vemos mais uma forma como Deus trata aqueles que Ele quer livrar. E essa terceira forma pode ser chamada de uma longanimidade flexível. O que é longanimidade? Paciência. Paciência. Deus aqui mostra, através dos seus anjos, uma paciência enorme. E flexível também. Nós vemos aqui. Deus aqui mostra a ausência de um rigorismo cruel. Ele mostra paciência e flexibilidade. Veja o que diz o texto. Respondeu-lhe Ló. Então coloque agora o fundo musical do homem lento, devagar, quase parando. Assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti. E as nuvens se formando, e o fogo chegando. E engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Ló entende que de alguma forma ele não vai conseguir subir a montanha. Eu não vou conseguir chegar lá. Eu me conheço, e o Senhor está me conhecendo também. O Senhor vê que eu não consigo correr muito. Eu não sou como Abraão, não sou como ele. Abraão, essa altura, já estaria na montanha. Eu não sou como ele, e eu tenho medo. Eu tenho medo que na minha lentidão, na minha fraqueza, eu não consiga chegar lá. Então, por favor, será que o Senhor não pode flexionar um pouquinho essa determinação? E ele prossegue: eis aí uma cidade perto, para a qual eu posso fugir, e é pequena. Por que ele diz, ela é pequena? Por que ele fala isso? Bom, primeiro, que ela é pequena mesmo. Mas segundo, porque ele pensa assim, Senhor, se eu fugir para lá, o Senhor não vai destruir a cidade. Mas ela é tão pequena que não vai fazer muita diferença. O seu plano de acabar com tudo não vai ser tão afetado. O Senhor vai acabar com Sodoma, Gomorra, as outras cidades da Campina, mas essa aqui, ela é tão pequenininha que não vai fazer muita diferença no seu plano principal. Seu plano principal é acabar com tudo, não é? É acabar com tudo. Essa aí é pequenininha, não vai fazer muita diferença. Ló está negociando aqui. Agora, o que acontece? Lembram o que Deus disse para Abraão? Se houvesse em Sodoma 5 justos, ele não destruiria a cidade? Lembram disso? Agora Deus vai provar que ele estava falando a verdade. Ele diz, Deus ouve isso, através do anjo, Deus fala,
e mostra que ele realmente preserva a cidade onde há ali um número pequeno de justos. O texto diz, no versículo 20, eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir e é pequena, permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe, e aqui vem a paciência flexível, quanto a isso, estou de acordo. Parece que o anjo aqui ele tem certa margem de autoridade aqui. Parece que Deus concedeu a esses anjos certa margem de autoridade. E o anjo diz, olha, eu concordo com isso, para não subverter a cidade que acabas de falar. Eu tenho, o Senhor me deu autoridade para flexionar aqui, e eu concordo então com você. Você não precisa ir até a montanha, você pode ir até essa pequena cidade. E aí então eu não vou destruir essa cidade. E ele prossegue, apressa-te de novo, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Ele está dizendo, olha, eu posso segurar um pouco o juízo, mas não muito, eu não sou Deus. As cidades da Campina serão destruídas logo. E a destruição virá logo. Eu posso segurar um pouquinho. Eu fiz uma concessão agora aqui para preservar Zoar. O Senhor me concedeu autoridade para flexionar assim. Eu posso segurar um pouquinho o momento da destruição, mas não muito. Então corra e vá para essa cidade. E Ló correu para lá, diz o versículo 23, saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Era uma cidade pequena, por causa dessa história, ela se chamou Zoar, que significa pequena. Ficou sendo o nome da cidade. E por que aparece essa frasezinha? Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Por que isso aparece aqui? Isso aparece aqui para que os leitores saibam que isso foi uma história real. Quem quisesse conhecer a cidade, poderia ir lá. Lembram da cidade de Zoar? Lembramos. Pois bem, essa cidade, a cidade de Zoar, ela existe porque um dia Ló correu para lá. E essa foi a única cidade preservada naquela região toda, naquela campina toda. Foi a única cidade que foi guardada lá. Isso de fato aconteceu e Zoar, o fato dela existir, é uma prova de que esses fatos realmente tiveram lugar na história. E isso tudo, essa cidade mostra que a longanimidade de Deus, a paciência de Deus é flexível. Deus tem uma forma de tratar os lentos. Deus tem uma forma de tratar quem é devagar, quem é tardio em ouvir. Mas nós aprendemos aqui que o Senhor é paciente. Ele é longânimo. Ele é tardio. Ele atrasa o seu castigo. Ele atrasa a sua punição para nos proteger e estende a sua graça àqueles que estão à nossa volta. Ele estende a sua graça àqueles que convivem conosco. Às vezes eu gosto de pensar que Deus ainda não destruiu a cidade de São Paulo, porque nós moramos aqui. Estamos aqui. Você que é de outra cidade, é um crente em Cristo. Talvez Deus ainda não destruiu a cidade cheia de pecado em que você mora. Sabe por quê? Porque você mora lá. Talvez uma grande calamidade não tenha caído ainda sobre as nossas cidades, nesse país, no mundo. Porque Deus tem o seu povo, os justos ali, morando nesses lugares. Deus poderia num só dia destruir totalmente todas as coisas. Eu viajei agora, disse para os irmãos, eu estive na cidade de Pompeia, perto de Nápoles, na Itália. A cidade de Pompeia é uma cidade proverbial. Fica próxima de um vulcão chamado Vesúvio. E na tarde do dia 24 de agosto do ano 79, dia 24 de agosto do ano 79, aquele dia amanheceu tranquilo. Às 8 da manhã as pessoas se levantaram, foram para os seus trabalhos, para as suas atividades, sem problema nenhum,
tudo bonitinho, para os seus jogos, para as suas diversões, para o seu comércio. Era uma cidade rica, cheia de comerciantes, uma cidade vibrante, bonita, cheia de gente, repleta de gente ali, era uma cidade populosa. Tudo começou bem no dia 24 de agosto do ano 79. À 1h, a cidade desapareceu. À 1h. Em poucas horas, a cidade sumiu, soterrada pelas rochas, pelas lavas e pela poeira do Vesúvio. Acabou. Foram redescobrir a cidade séculos e séculos depois. Não houve um sobrevivente sequer. Todos morreram e seus corpos estão lá até hoje. Deus pode fazer isso com o mundo todo, com as cidades do mundo? Pode fazer. Pode sim. Porque Ele não faz. Quando eu vejo a cidade de Zoar, e vejo Ló entrando ali com suas filhas, eu tenho razões para pensar que Deus ainda não acabou com este mundo podre e sujo, porque nós, os justos, moramos aqui. E o Senhor então é paciente, e nos preserva, e nos guarda, e os que nos rodeiam, que são infiéis, são beneficiados pela misericórdia que é estendida a nós. Coloquei um mapinha para os irmãos se situarem geograficamente. Aí um mapinha. Essa é uma aproximação. Os irmãos vêm ali na parte de cima, os irmãos vêm à cidade de Sodoma, aparece ali. Sodoma não, o outro mapa é melhor. Aí está. Aí os irmãos vêm em Sodoma, aí, e vem ali a cidade de Zoar. Ali está apontando mais ou menos 40 quilômetros de distância. Esse mapa não expressa a exatidão geográfica das cidades, não dá para saber. É uma aproximação. Particularmente, eu penso que é longe demais. Ló dizer, olha, eu não vou fugir para as montanhas, eu quero fugir para Zoar porque é perto. Perto, 40 quilômetros de distância. Para um senhor correr com suas filhas até lá, eu acho que esse mapa não está refletindo com exatidão aí as distâncias entre Sodoma e Zoar. Nós não sabemos exatamente onde era Sodoma e Zoar. Sabemos que eram cidades que ficavam nessa região ao sul do Mar Morto. Sabemos disso. Nós sabemos o lugar exato. Sabemos que é aí. E isso os irmãos podem acreditar. As cidades eram nessa região aqui, no sul do Mar Morto. Isso sabemos. Nós não temos certeza em relação à proximidade delas. Eu creio que nesse mapa, quem situou as cidades nessa distância uma da outra, exagerou. 40 quilômetros é muito longe quando nós lemos um texto como esse aqui. Mas aqui, pelo menos, os irmãos têm uma noção da região onde esses eventos aconteceram. E estava lá. A cidade de Zoar esteve lá e se manteve de pé. Há pessoas, há arqueólogos que já encontraram ruínas de cidades ali, dizendo, olha, essas ruínas possivelmente são da cidade de Zoar. E essa cidade, Zoar, pequena cidade, permaneceu então durante muitos séculos como uma prova de que Deus é longânimo, é paciente, e Ele preserva os seus, Ele é flexível nas suas decisões, por assim dizer, para preservar o seu povo, reconhecendo as fraquezas do seu povo. Como Deus trata aqueles a quem Ele estende a sua graça libertadora? Ele os trata com admoestações prementes. Temos que ouvi-lo. Ele nos trata com misericórdia operante, nos toma pela mão e nos conduz
nos ajuda na nossa lentidão. E Ele nos trata com longanimidade, flexível. Ele não é severo demais conosco, Ele é paciente. E essas lições nós aprendemos no texto que acabamos de estudar. Irmãos, essa história é uma história de castigo. Mas não é somente uma história de castigo. É uma história também de misericórdia, proteção e graça. Isso está aqui. Proteção, misericórdia e graça. E essas coisas devem nos consolar. Por quê? Porque nós sabemos, não pela boca de anjos, mas pela pena de apóstolos e profetas, que este mundo, sendo a grande Sodoma que é, um dia será visitado pelo terrível juízo de Deus. Isso vai acontecer. Isso não é uma mensagem de ódio, isso não é uma mensagem de desespero, exceto para os incrédulos, mas nós aprendemos na Escritura, de fato aprendemos, está lá, nós não podemos mudar essas coisas, são terríveis sim, são assustadoras, é verdade, mas a palavra de Deus, a pena dos apóstolos, dos profetas, apontam para o fato de que este mundo, como uma grande Sodoma, será destruído um dia. Será alcançado pela fúria, pela ira destruidora de Deus um dia. A Sagrada Escritura realça isso. Veja, eu quero que vocês observem. Vejam o que diz 2 aos Tessalonicenses. Veja que texto pesado esse que está aqui. 2 aos Tessalonicenses 1. Veja o que diz. 2 aos Tessalonicenses 1. É um texto que realça essa realidade, mostrando o destino deste mundo. Esse mundo não vai acabar por causa de questões ecológicas, por causa do aquecimento global, como dizem por aí afora. Não. Vejam o que vai por fim a este mundo, em 2 aos Tessalonicenses 1. Veja o que diz o versículo 6. 2 aos Tessalonicenses 1, 6. Diz assim: se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, ele diz. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Esse texto fala de uma destruição terrível, de um juízo pior do que o juízo de Sodoma, que vai se abater sobre esse mundo um dia. Esse dia está marcado, o Senhor tem na sua agenda esse dia preparado, o dia em que Ele vai se manifestar e derramará toda a sua fúria, todo o seu juízo contra este mundo incrédulo. Como escapar? Como escapar disso? Nós aprendemos aqui lições acerca de Deus, acerca do modo como Deus trata aqueles a quem Ele quer livrar. Mas é necessário uma palavrinha àqueles que ainda estão vivendo na Sodoma moderna, no mundo moderno, na incredulidade, longe da salvação que há em Cristo. Como se livrar disso? Os anjos disseram para Ló: você tem que fugir para as montanhas. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós traçamos um paralelo. Você tem que fugir para uma montanha. Você tem que fugir para uma montanha chamada Calvário. Só existe salvação num monte. Só existe refúgio num monte. No Monte Calvário. Você tem que escapar da Sodoma deste mundo depressa. E correr para um lugar seguro. E esse lugar é um monte. É o monte da cruz, é o monte Calvário, e se aproximar do Senhor e dizer: Senhor, eu sou um cidadão
de Sodoma. Eu sou. Eu sou rebelde contra o Senhor. Eu sou. Eu amo o mal. Eu amo o mal. Eu me alimento do mal. Dia e noite. Dia e noite. Os meus amigos, os meus companheiros são perversos. Os meus amigos, os meus companheiros são sujos. São imorais. A boca deles é uma boca porca, que só diz imoralidades e indecências. As vidas dos meus companheiros são vidas nojentas, são como pocilgas morais, são pessoas imundas, são os seus inimigos. Os seus inimigos são os meus maiores amigos. Eu ando com eles, eu os abraço, eu os recebo. Eu os tenho em minha casa, eles são meus confidentes, eu ando com eles, eu amo os hábitos deste mundo, eu aprecio as práticas deste mundo. Tudo que esse mundo exalta, eu exalto. Tudo de que esse mundo gosta, eu gosto. Tudo que esse mundo faz, eu faço. O conselho dos ímpios, eu sigo, um a um, sem exceção. Eu sou um cidadão de Sodoma. Eu sou. Meu Deus, eu sou. E eu sei o que está preparado para mim. Socorro, Senhor. Eu me volto agora para o monte. Eu quero virar as costas para Sodoma. E eu quero correr para o monte, o Calvário, dizendo: socorro, salva-me, livra-me, perdoa-me, santifica-me, purifica-me, eu sou teu. Livra-me, meu Deus, eu creio no seu Cristo, eu abandono as coisas de Sodoma, eu agora sou seu servo, para sempre. Faça isso, cidadão de Sodoma. Faça isso, enquanto há esperança. Vamos orar. Santo Deus, obrigado por esse texto maravilhoso, pelas lições que emanam dele. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos céleres na nossa fuga. Ajuda-nos a não olharmos para trás, para que não nos tornemos estátuas infrutíferas. Ajuda-nos, Senhor, a desfrutar da sua misericórdia operante, a sermos gratos por sua paciência flexível. Abençoa-nos, Senhor, na nossa jornada rumo a um lugar seguro. Dá-nos, ó Deus, a bênção de sermos peregrinos leais e fiéis, rumo à cidade da salvação. E tem misericórdia daqueles que ainda habitam dentro dos muros de Sodoma e amam essa cidade. Ó Deus, abre-lhes o coração para que ouçam os alertas dos anjos, que ouçam os alertas dos apóstolos e profetas, que ouçam os alertas dos arautos do Senhor, e fujam dessa cidade, e se refugiem no monte da cruz. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém.